Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo ajudando essa empreitada para a gravação dos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu me deparo com esse vídeo aqui de um sujeito que se identifica como Reverendo Bruno Rocha, em que ele já começa dando aquelas voadoras do tipo igreja é seita, igreja é heresia. E isso parece um tipo de xingamento tal qual a um esquerdista chamar alguém de fascista ou um direitista chamar alguém de comunista. É a mesma coisa, né? Ou seja, porque na prática ela não tem substância do ponto de vista argumentativo. Vejam, por exemplo, o caso da palavra heresia. A primeira coisa que um protestante tem que definir quando solta essa palavra é onde está a ortodoxia que do século XVI até os dias de hoje nós não encontramos em 40 mil divisões sectárias dentro do mundo protestante. Então, quer dizer, quando um protestante chama a Igreja Católica de herética, é herética segundo meu palpites, e é herética porque eu não gostei da igreja, porque eu acho a igreja feinha, porque não está na Bíblia. Não está na Bíblia segundo ele, evidentemente, segundo o palpite dele, segundo a conclusão dele, que é irrelevante, inclusive, para outros segmentos protestantes. Então eles não se entendem nada e começam a dizer que os outros é que são hereges. E interessante, entre eles mesmos ficam xingando entre si. Claro que quando é para unir forças contra a Igreja Católica, aí, claro, aí eles começam a encarnar uma unidade fictícia. E eu digo que é fictícia porque a unidade não está na doutrina, está na antidoutrina, está no anticatolicismo. E o outro aspecto é quando ele diz que existe uma seita católica. Então resta o seu pastor nos afirmar a seguinte questão: se a igreja é uma seita, logo a palavra sectum quer dizer divisão, quer dizer separação. Mas a igreja católica é seita em relação ao quê? Em relação a qual seita protestante? Em qual segmento protestante podemos afirmar que existe uma ortodoxia para afirmar que a igreja católica é uma seita? Então aqui nós temos também um outro xingamento, um outro tipo de ofensa, porque na prática, se eles não se identificam nem mesmo como igreja, são denominações. Claro que aqui as coisas variam, né? É conforme a conveniência. Se existe a chamada denominação, então a denominação é porque existem facciosismos internos no protestantismo que não são resolvidos. Mas é seita em relação ao quê? Vamos partir dessa ideia em toda a história da igreja. Se a igreja católica é uma seita, então existe uma igreja verdadeira que foi usurpada ou que foi negada. Então ele tem que nos identificar, pelo menos, durante 1500 anos, onde estava essa igreja dita ortodoxa, essa igreja que podemos identificar como legítima ou mesmo essa igreja como verdadeira, né? Mas ele não identifica isso. Pelo contrário, ele afirma claramente, porque ele quer refutar a opinião do padre, de que nós não precisamos de igreja para nos salvar. Mas enfim, vamos analisar aqui as besteiras e vamos tecer os seguintes comentários. Como os protestantes serão salvos se eles não se confessam? A confissão é feita a Cristo e não a homem algum. Eu acho que o senhor precisa ler melhor a Bíblia, porque a confissão, sim, é feita na igreja. Tiago diz claramente: confessai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Jesus Cristo, quando estabelece a autoridade dos apóstolos, ele sopra o Espírito Paráclito e diz: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem retiverem serão retidos. Então, quer dizer, quando você diz que nós fazemos confissão somente a Cristo, a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz também que a igreja tem o poder de ligar e desligar. E isso significa o poder de perdoar e o poder de reter. Então, temos inúmeras implicações que divergem do seu raciocínio, que não é bíblico, porque a confissão é bíblica. E, portanto, se os apóstolos têm o poder de perdoar os pecados, porque eles representam o próprio Cristo, a igreja representa Cristo, diga-se de passagem. Então, logo, quando você diz que só Cristo perdoa, você está negligenciando o fato de que Cristo deu outros meios de perdoar. Cristo deu meios para que a igreja perdoasse em seu nome. Então, pastor, ou reverendo, como queira chamar, o senhor precisa estudar melhor a Bíblia, viu? Corte rápido. Corte rápido como? A não ser que você corte textos da Bíblia e os retire para fundamentar a sua interpretação, porque a Bíblia fala claramente do perdão dos pecados, da autoridade que a igreja tem de perdoar os pecados e de reter os pecadores. Seja na pessoa dos apóstolos, seja na pessoa de quem sucedeu os apóstolos. Vamos lá. E quem falou que eles serão salvos? Agora virou Deus, agora sabe quem é salvo e quem não é.
Claro, quando você diz que a igreja é seita herética, então logo você não está estabelecendo os meios da salvação para os católicos. Você está prescrevendo como os católicos devem se salvar e você está dizendo que ser católico já é uma condição sine qua non para a perdição. Quem está sendo Deus é você, porque você está prescrevendo algo muito mais do que o destino das pessoas salvas e condenadas. Você está prescrevendo como as pessoas devem se salvar e condenar. Então você deve ser Deus, mais do que nós mesmos, não é? Então quer dizer, no final das contas, fica 6 por meia dúzia. Parabéns. Parabéns, parabéns. Você já acusou a Igreja Católica de ser uma seita herética e até agora você não nos estabeleceu qual igreja devemos crer. Porque a igreja existe, queira você goste ou não. A não ser que você pegue a faca tramontina e corte páginas da Bíblia. Vamos lá. Tramontina. Deixa eu esclarecer uma coisa de uma vez por todas para vocês, qual que é a doutrina da igreja sobre isso. O catecismo da Igreja Católica é muito claro, lá pelos números 846 adiante, se eu não me engano. Não conhece o próprio catecismo, padre? É o 846 que aparece sobre o título Extra Ecclesia Nulla Salus. Eu acho que você, pastor, deve ser uma pessoa muito mal intencionada e ignorante, porque ele falou justamente isso. Ele falou no parágrafo 846 e adiante. Mas a sua ânsia de querer contestar algo por contestar já se tornou um vício retórico, já se tornou uma mania. Então, que tal o senhor acompanhar o que o padre diz, ao invés de criar questionamentos ou contestações que não têm razão de ser? Simples assim. Vamos lá. Fora da igreja não há salvação, o que é um absurdo. Um absurdo? Então, logo, a igreja ela é inútil. Se a igreja não tem o poder de salvar como corpo místico de Cristo, então logo eu posso pegar a minha Bíblia e mandar o senhor a merda. Mandar todo mundo a merda. Eu posso mandar 40 mil seitas protestantes pra merda. Por que não? Se a igreja não tem o poder de salvar, eu posso mandar 40 mil seitas protestantes às favas na merda do raio do inferno. Ou então, eu posso também rasgar textos da Bíblia que dizem que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna fundamental da verdade, que a igreja não tem o poder de ligar e desligar, que a igreja simplesmente é um organismo que Cristo criou e que é completamente inútil. Sim, nós dependemos da igreja para nos salvar, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja foi instituída por Cristo para nos orientar para a salvação. Simples assim. Vamos lá. Me ajuda. Ele explica aquela fórmula tradicional, Extra Ecclesia Nulla Salus. O que significa isso? Que todo mundo que está na igreja vai ser salvo e todo mundo que está fora dela vai ser condenado? Não é exatamente isso, mas para que sejamos salvos necessitamos da igreja, necessitamos dos sacramentos da igreja. A frase latina Extra Ecclesia Nulla Salus, fora da igreja não há salvação, foi usada ao longo da história romana para vincular a salvação à submissão institucional à igreja. Na verdade, é a própria Bíblia que fala isso. Eu tenho que pertencer à igreja corpo místico de Cristo. Se eu não pertenço à igreja corpo místico de Cristo, que tem uma representação visível na igreja de Roma e nas congêneres dela, que são as igrejas da sucessão apostólica que estão alinhadas a ela, então logo eu não tenho a salvação. Ou, no caso, eu tenho que ter pontos de aproximação com as verdades da igreja, porque foi ela que nos deu a verdade. Porque ela é a casa do Deus vivo, coluna fundamental da verdade. Chora, chora. Porque, na verdade, aqui nós percebemos um fenômeno típico do protestantismo de querer negligenciar o papel da igreja na salvação, e não é por acaso que vocês estão tendo uma crise por conta dos desigrejados. Afinal, se a igreja é apenas um clubinho com CNPJ para vocês ficarem cantarolando no final de semana, nada impede que eu diga que isso é inútil e que, na verdade, só basta pegar a Bíblia e criar as interpretações desconexas que eu quiser. As conclusões que eu posso prestabelecer como critério de salvação. Então, logo, o grande problema é que a sua argumentação leva a um tal subjetivismo religioso que, no final das contas, a igreja é desagregada enquanto instituição, mas não só a igreja, mas todas as verdades que ela pregou durante 2000 anos. Justamente porque, se eu não preciso de igreja, se eu não preciso de institucionalidade para me congregar, se eu não preciso de sacramento, se eu não preciso de nada, resta tão somente um nome chamado Jesus que eu posso remodelar conforme minha cabeça e conforme minha sentença. E também as verdades da fé católica e também as verdades da fé cristã. Simples assim. Os reformadores, por sua vez, responderam com outra verdade. Extra Christo Nulla Salus, fora de Cristo não há salvação. Tá, e o que é fora de Cristo não há salvação? É só uma palavrinha chamada Cristo, que eu digo que eu adoro, mas não tem sacramento, não tem comunidade, não tem verdade, não tem história, não tem passado, não tem nada? Porque se for assim, o espírita também acredita em Cristo ao modo dele.
E ele pode dizer que fora da caridade não há salvação, prescrevendo aquela bizarrice do karma e do reencarnacionismo. Um muçulmano, de certa forma, pode dizer que Cristo faz parte da salvação, justamente porque Cristo é o mensageiro segundo o Corão. Então ele também faz parte de um plano salvífico, cuja revelação final é dada ao profeta Muhammad. Então você abre espaço para um tal radical subjetivismo religioso que no final das contas fica somente ao critério do freguês, é como um prato de comida. Uns gostam de bife a rolê, outros gostam de filé vinho madeira, outros gostam, sei lá, de um pato no tucupi e assim sucessivamente. Então fica nisso, porque não há nenhum aspecto que possa prescrever que haja uma verdade objetiva. Tão somente a conclusão subjetiva de quem lê a Bíblia e acha que detém os meios da salvação. A Bíblia não diz em nenhum outro sistema a salvação. Na verdade, a Bíblia diz sim. A igreja é a casa do vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja tem o poder de ligar e desligar. A igreja tem o poder de perdoar os pecadores e de reter os pecadores. Isso é autoridade, meu filho. É autoridade. A própria Sagrada Escritura é um conceito que foi autoritativo dado pela igreja. Essa igreja que você chama de seita herética. Então, logo, o que você está falando não tem o menor sentido. Porque na prática, a igreja, sim, é autoridade. A igreja é corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e essa mesma igreja é assistida até o final dos tempos. E essa igreja assistida até o final dos tempos não pode ser um conjunto de indivíduos isolados e atomizados lendo a Bíblia e tirando cada uma conclusão diferente da outra. Não pode ser isso. Não pode ser 30 mil denominações protestantes. E é interessante que quando ele tenta negar a autoridade da igreja, depois ele tenta afirmá-la de novo. Vejam isso. Prestem atenção. Ela declara em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, referindo-se a Cristo e não a uma instituição. Na verdade, é em Cristo e uma instituição, porque quem está falando isso é alguém que tem uma importância institucional, que é um apóstolo. Então você está dizendo o seguinte, que essas palavras que foram faladas pelo apóstolo, se não me falha a memória, Pedro, você está dizendo claramente que a igreja que fala em nome de Cristo não tem autoridade para falar em nome de Cristo. Então por que eu vou acreditar em Paulo, em Pedro, em João, em Lucas, em Tiago, em São Judas e assim sucessivamente? Por que eu acreditaria nesse povo? Afinal, você está dizendo que a igreja não é uma instituição. Mas, na verdade, nós vemos em Atos dos Apóstolos claramente uma instituição. Se é que o senhor sabe o que é sociologicamente uma instituição, porque a instituição ela prescreve regras. Uma instituição tem uma ordem institucionalizada. Uma instituição tem uma ordem hierárquica, ela tem preceitos, ela tem um todo comunitário e assim sucessivamente. Então percebemos claramente que o senhor não sabe o que é uma instituição e o que é pior, o senhor não sabe nem mesmo o que é uma igreja. Vamos lá. A própria igreja é salva por Cristo, pois ele é a cabeça da igreja. É interessante, uma hora ele diz que a igreja não salva ninguém, que nenhuma igreja salva, ou que simplesmente a igreja é algo desimportante. Que é absurdo dizer que só há salvação dentro da igreja. Outra hora ele está dizendo que a igreja é salva por Cristo. Ué, não é o senhor que diz que a igreja não é importante? Agora a igreja ganhou importância por quê? Então o senhor está considerando o fato da nulla salus extra ecclesia. Ou seja, você está considerando sim o fato de que para ser salvo é preciso participar da igreja de Cristo, que é o corpo místico e Cristo é o cabeça. Então logo, o que você está falando contradiz o enunciado anterior. O senhor está dizendo que por um lado, só precisamos de Cristo, um nome, que pode ser adequável a qualquer coisa. Cristo pode ser o Cristo dos arianos, como aconteceu na época de Nicéia. Só para explicar aqui o que é o arianismo. O arianismo é uma heresia que negava a divindade de Nosso Senhor. Aí você tem o sabelianismo, você tem o docetismo, você tem inúmeras heresias que desfiguravam o nosso entendimento do que é Cristo e a Trindade. Mas, segundo ele, nós não precisamos de igreja. Mesmo que a igreja tivesse autoridade para estabelecer os termos da fé que ele mesmo acredita e parece que se esqueceu porque não conhece a história. A Trindade não é um conceito bíblico, se entendermos a terminologia da palavra Trindade. Ela é um conceito desenvolvido por uma instituição chamada Igreja, que se reuniu em Nicéia e Constantinopla para definir o conceito da Trindade. Existem conceitos que define a Trindade que não estão na Bíblia também. A chamada consubstanciação.
quando se diz que Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. Onde é que está isso na Sagrada Escritura? Não está. Isso é uma introdução de Nicéia, do primeiro concílio de Nicéia. Concílio presidido pelo imperador Constantino, que, segundo eles, corrompeu a igreja. Então, pronto. Se a igreja foi corrompida a partir de Constantino, começa a questionar a Trindade, tá? Já é o início, tá? Já é o início. E, portanto, agora ele está afirmando que Jesus Cristo salva a igreja. Ué, a igreja agora é importante? Ganhou importância por quê? Você não está dizendo que a gente não precisa de igreja? Agora a gente precisa da igreja de Cristo para ser salvo? Efésios 5:23. A salvação vem por meio de Cristo, não pela submissão a Roma, tradição ou ao clero. Só que o senhor ignora uma coisa muito básica. A Bíblia diz sim que nós temos que ter submissão à tradição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 diz: guardai-vos as tradições que vos prescrevemos por oralidade, ou por carta nossa, ou por escritura, como queiram chamar. Ou seja, o que está dizendo é que a tradição, ela envolve não somente aquilo que está escrito, como aquilo que está falado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, Paulo diz claramente que você tem que se apartar de pessoas que não seguem a tradição dos apóstolos. Então, como é que você diz que a tradição não salva? Se a tradição é um mecanismo de conhecimento da fé. Se você tem o conhecimento da fé através da tradição. E eu só estou dizendo que o clero não salva, que sacramento não salva, que igreja não salva, e não sei o quê, né? Que Roma não salva. Muitas coisas que o senhor acredita dependendo de Roma, a começar pela sua escritura. Foi a autoridade de Roma que prescreveu, pelo menos no mundo ocidental, a escritura como nós conhecemos. O senhor não segue o cânon da Etiópia, o senhor não segue o cânon ortodoxo, você segue o cânon da Igreja de Roma. Da igreja que foi estabelecida por Roma. Claro que vocês fizeram uma mutilação retirando 7 livros do Antigo Testamento. Beleza. Mas fora isto, quem nos deu tudo isso foi Roma. A autoridade de Roma é que prescreveu esses conceitos. E mais, os sacramentos foram dados por Cristo aos apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, que são este mesmo clero que você renega. Mas já que você está dizendo que clero não salva, então comece a negar os 4 concílios ecumênicos. O senhor acredita nos 4 concílios ecumênicos? Vou falar aqui: Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. No meu entender, e no entender de muitos historiadores, foram os 4 primeiros concílios que definiram claramente o que basicamente todos os cristãos, ou a maioria dos cristãos, definir basicamente o que a maioria dos cristãos, se querem ser chamados cristãos pelo nome e pela ortodoxia, né, foram esses concílios que definiram. Sobre a trindade, sobre a natureza de Jesus Cristo e assim sucessivamente. A união hipostática, a natureza de Cristo consubstancial ao Pai e assim sucessivamente. Quem foi que nos definiu esses conceitos? Foi o clero. Foi o clero. Quem foi que definiu o conceito trindade? Foi o clero. Então, como é que você está dizendo que as verdades da fé cristã não dependem do clero, da tradição, não depende de Roma? A estrutura da seita católica apostólica romana surge gradualmente após a cristianização do Império Romano, especialmente entre os séculos 4 e 5. Olha só que coisa interessante. Eu falei aqui dos 4 concílios ecumênicos. O primeiro concílio ecumênico da história, 325, concílio de Nicéia. E o concílio de Calcedônia, que foi no ano 451, que converge basicamente entre os séculos IV e V. Então o senhor está dizendo que os 4 concílios ecumênicos que definiram a base de fé, tanto de católicos como de protestantes tradicionais, reformados, anglicanos, luteranos, o senhor está dizendo que foi a partir dessa época que surgiu a seita católica romana? Então, se o senhor declara aceitar os 4 concílios ecumênicos como de fato alguns segmentos protestantes aceitam, logo o senhor vai ter que afirmar que aceita concílios ecumênicos da seita católica romana. É isso que o senhor está afirmando. E mais, se a Igreja Católica é uma seita, então me diga onde é que estava a Igreja Ortodoxa, a Igreja Legítima, que falava em nome dos Evangelhos, falava em nome dos dogmas de fé, acessivamente. Diga aí, pastor. Eu não sei se o senhor vai responder a mim, mas até o dado momento, o senhor falando bobagens e mostrando um desconhecimento histórico vergonhoso. Até porque você já anulou todas as bases de credibilidade do cristianismo, falando essa completa besteira de que existiu uma seita católica romana. Você não consegue me identificar uma ortodoxia, você não consegue me identificar uma igreja, e essa igreja tem que ser necessariamente institucional para contrapor a igreja de Roma, não tem outra forma. E mais, se você aceita os 4 concílios ecumênicos, como muitos reformados,
como muitos anglicanos, como muitos luteranos aceitam. Então, não somente o senhor vai ter que renegar tudo aquilo que foi definido como cristianismo a partir desse momento, como o senhor também vai ter que acusar os luteranos e os anglicanos e alguns segmentos calvinistas de heréticos e também seguidores da seita romana. Vamos lá. Mas Cristo é eterno e o evangelho já salvava muitos antes disso. Ah, salvava muitos antes disso, mas não salvou depois. Quer dizer, do século IV, V, a igreja simplesmente se perdeu. Não se encontrou. Jesus Cristo foi tomar um cafezinho e não assistiu mais à sua igreja. Coitado de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho viveu nessa mesmíssima época em que ele está dizendo que a igreja se perdeu. Santo Agostinho foi para o inferno, para o senhor? Santo Agostinho se perdeu? Vamos jogar os livros de Santo Agostinho na lata do lixo? Vamos jogar tudo, praticamente a maior parte da história do cristianismo na lata do lixo? É isso que o senhor está dizendo? O que esse sujeito está dizendo é a seguinte lógica. Do século I ao século III, a igreja era a igreja. Sabe-se lá como se identifica isso, já que ele diz que a igreja não se identifica, né? Não tem institucionalidade, então não se identifica. Todo mundo era perdido lá, todo mundo falava o que queria, assim sucessivamente. Aqui nós temos 300 anos de história. A partir do ano 1500 é que começou a restaurar a igreja, segundo ele, né? Então nós passamos praticamente 1.200 anos de história sem Cristo. Coitados dos cristãos latinos e dos cristãos orientais. Ninguém conhecia Cristo. Quem conhecia Cristo foi o bonitão do senhor Bruno Rocha, como também os bonitões da Reforma Protestante, que até hoje não se entendem porra nenhuma. Aliás, vamos ser bem sinceros, a Reforma Protestante ainda existe? Os luteranos são minoria. Os calvinistas são minoria. Os anglicanos são minoria. Quer dizer, todas aquelas igrejas que deram incremento à reforma hoje são minoritárias e estão em vias de desaparecer ou de perder qualquer tipo de relevância, se é que já não perderam a relevância. E vocês são dominados por segmentos pentecostais, neopentecostais, por um bando de cretinos, palpiteiros, ignorantes, e vocês acham que isso é igreja. Tá bom. Vai nessa, ó. Um like pra você. Ninguém é salvo sem a graça de Deus, e a graça de Deus nos vem de modo ordinário através dos sacramentos. O batismo, em primeiro lugar, e depois, se por desgraça perdemos essa graça obtida no batismo pelo pecado mortal, a confissão sacramental. A Eucaristia também, para alimentar a nossa fé, a nossa caminhada, nos dá força. E sem esses sacramentos, como acessar ao reino dos céus? Como entrar no lado aberto de Cristo do qual saiu a igreja? Errou novamente, os sacramentos não são causas da salvação, mas são sinais visíveis da graça de Deus concedidas em Cristo. Sim, eles são sinais visíveis da graça de Deus, e é por isso mesmo que nós precisamos dos sacramentos, não é mesmo? Mas é interessante essa questão que ele está falando, que é o seguinte, como ele é um calvinista, provavelmente, acredito eu, então ele acredita naquela coisa da graça irresistível, né? Que existem pessoas que já estão predispostas a serem condenadas e outras a serem salvas, né? O que é uma coisa completamente absurda, né? Porque Deus quer a salvação de todos e que todos tenham conhecimento da verdade. Mas enfim, seja o que for, o fato é o seguinte. O que o padre está falando é a coisa mais óbvia do mundo. E isso porque a gente sabe que a nulla salus extra ecclesia é um termo que diz respeito não somente àquelas pessoas que estão em verdadeira comunhão com a verdadeira fé, participando do corpo místico, dos sacramentos e obedecendo às mesmas autoridades, como também existem exceções que a igreja abre no sentido de que aquelas pessoas, embora não tendo comunhão perfeita com a igreja, por inúmeros impedimentos que afetam a dimensão e a compreensão da fé, e, no entanto, a igreja reconhece que existem sinais de graça entre essas pessoas. Vamos analisar o caso do protestantismo mesmo. A Unitatis Redemptio chama os protestantes, e claro que não são todos protestantes, mas ele está se referindo aos protestantes históricos como irmãos separados, porque existem pontos de fé entre protestantes que são similares aos católicos. E eu falo isso até por experiência própria, porque uma vez eu li um documento de uma igreja reformada, e quando eu estava analisando o texto, dá para perceber que 80% do que eles acreditavam era o que os católicos acreditavam. O problema são os 20%. E esses 20% muitas vezes comprometem a crença dos 80%. Então a igreja entende que aquelas pessoas que, não tendo conhecido Cristo, por ignorância invencível, mas agem como cristãos, agem de uma forma tal que reflete alguns elementos da espiritualidade cristã, então, em algum ponto, existe um influxo da graça, ainda que imperfeito. Mesmo um muçulmano que procura a sua religião e faz obras segundo aquela religião, ainda que a religião dele seja falsa, ainda que a religião dele seja errada, tá? A igreja entende que existe uma necessidade de busca a Deus, ainda que por meios errados.
E ele, muitas vezes, se aproxima de tal forma do cristianismo que ele só não conhece o cristianismo pela ignorância invencível. Porque se ele conhecesse a igreja cristã e a igreja católica, ele se tornaria católico. Ele se tornaria necessariamente católico. Então, por exemplo, claro que a falsa religião pode levar você ao inferno, dependendo do entendimento que você tem dela. Mas existe, dentre todas as religiões, inclusive das falsas religiões, uma necessidade de busca a Deus, ainda que de uma forma errada. O que não quer dizer que oficialize necessariamente o erro dessas religiões. Muito pelo contrário. Elas atrapalham, inclusive, a dimensão da verdadeira fé. Mas, por outro lado, não se pode negar que existem pessoas dentro dos meios de outras religiões que têm uma dimensão imperfeita da fé. E quanto mais se aproximam da fé católica, podemos dizer que existem elementos da graça nessas pessoas e que elas, por ignorância invencível, só não têm acesso à dimensão plena da fé pelos impedimentos pelos quais eu falei. E isso sem prejuízo daquelas pessoas com batismo de desejo, que são pessoas que desejam o batismo, que desejam os sacramentos, mas não têm por algum tipo de impedimento, mas têm uma contrição perfeita. Por exemplo, existe aquela pessoa que quer se batizar e acaba morrendo antes do batismo. Essa pessoa se perdeu? Claro que não, porque ela tem o batismo de desejo, porque ela tem os sinais da graça nela, os sinais da contrição perfeita. Então a igreja considera que mesmo ela não sendo necessariamente batizada, formalmente batizada, mas o fato de ela desejá-la e por algum impedimento externo ela não ter realizado, a igreja considera a intenção daquela pessoa. E aquela intenção necessariamente reflete os sinais da graça da salvação. Então, quer dizer, os sacramentos são, sim, importantes como sinais da graça. E eu acho interessante ele falar que os sacramentos são reflexos dos sinais da graça, mas ao mesmo tempo ele nega a importância desses sacramentos. Não entendo isso. Vamos lá. O batismo não regenera automaticamente, nem a ceia do Senhor comunica a salvação por si mesma. Na verdade, comunica sim. Comunica sim. Tanto é verdade que Paulo de Tarso fala que quando somos batizados, nós morremos e nascemos de novo, porque somos regenerados em Cristo. Jesus Cristo fala que quem não nascer da água do Espírito de novo não herdará o reino dos céus. Então, pela conclusão lógica, herdamos os reinos dos céus a partir do sacramento do batismo. Jesus Cristo fala, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue não herdará a vida eterna. Então, ele está estabelecendo, sim, a necessidade sacramental de que comer do corpo e beber do sangue de Cristo é um sinal de graça, um sinal de salvação, sim. A não ser, claro, que o senhor esteja falando que nós podemos ter contato com pão e com vinho em situação de pecado. É por isso que existe a confissão. A confissão é para nos purificar justamente dos sacramentos, para que estejamos quites com Deus. E ele estabelece sinais justamente como signo da nossa nova aliança, como signo da nossa ligação com Deus. Na prática, a sua lógica nega os sacramentos, anula os sacramentos, perde sentido, acaba se tornando puramente uma representação simbólica, uma encenação. Vamos lá. Ambos apontam para a obra redentora já consumada por Cristo na cruz. A Escritura afirma que somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras ou ritos religiosos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você está completamente errado, porque Tiago fala que nós não somos justificados apenas pela fé, mas também pelas obras. E detalhe, você está citando erradamente Paulo, porque ele fala que nós somos justificados pela fé e que nós não vangloriamos das nossas obras e também das obras da lei. Mas aqui, obras da lei é alguma coisa. O que você está desconsiderando são as obras da fé. As obras da fé não são negadas por Paulo. Paulo diz que nós seremos julgados conforme a nossa fé e conforme nossas obras. De onde é que você tirou isso? Mas é claro, você cai numa redução fideísta, sentimental da religião e dizendo que os sacramentos não salvam. Como os sacramentos, as liturgias não salvam? É o próprio Cristo que estabeleceu. Se ele diz que se nós não formos batizados não seremos salvos, então logo ele está estabelecendo os termos do batismo como sinais salvíficos e, portanto, necessários para que realmente estejamos no corpo místico. O mesmo pode se falar da comunhão. Sem a comunhão sacramental, nós não estaremos salvos. Então, quer dizer, você vê que esse sujeito pega um bocado de versículo desconexo e começa a criar conclusões completamente estapafúrdias, né? Vamos lá. Do contrário, o ladrão na cruz não seria salvo. Ele foi salvo sem batismo e sem ceia. Mas só que ele tinha o batismo de desejo e ele tinha uma contrição perfeita. Olha só como é que a teologia católica é muito perspicaz em perceber não somente as regras, como também aquelas situações que parecem exceções. Quando nós falamos de obras, essas pessoas acham que obrar, né? Obrar não no sentido
pejorativo, tá? Esse pessoal acha que realizar obras é fazer alguma coisa, tipo dar prato de comida para um mendigo ou coisa parecida. Não. Realizar obra pode ser também uma mudança de postura de vida. Por exemplo, no caso do bom ladrão. O bom ladrão estava diante de Cristo. Ele teve uma contrição perfeita e, embora não houvesse possibilidade de ministrar os sacramentos, ele estava com Cristo presente e ele teve uma postura de mudança. E essa postura de mudança é realização da fé. Realizar as obras da fé não é necessariamente uma realização somente física, mas é uma realização também espiritual. Quando uma pessoa predetermina para si mesma que ela vai mudar de vida, ela está realizando as obras da fé. O que é a obra da fé? É aquilo que a fé gera como frutos, seja do ponto de vista espiritual como material. Agora, se o senhor acha que o bom ladrão da cruz anula a determinação de Cristo, então pronto, porque Cristo disse que o batismo salva. Porque Cristo disse que comer do seu corpo, beber do seu sangue, herdará a vida eterna, e quem não fizer isso não herdará a vida eterna. Por que ele falou isso, então? Você banaliza as palavras de Cristo e torna as palavras de Cristo sem sentido. Ou então, o senhor está simplesmente transformando as palavras de Cristo numa mera encenação. Mas como é que uma encenação pode salvar uma pessoa? Paulo de Tarso, em 1 Coríntios 11, diz que quem come do corpo e bebe do sangue de Cristo, sem distinção, sem discernimento, come e bebe da sua própria perdição. Nós temos aqui uma condenação à profanação da hóstia. Se você não leva isso como uma presença real, sem discernimento, então aquilo não pode ser uma representação simbólica. Ou então uma representação espiritual, ou como você queira chamar. Aquilo ali não é necessariamente algo que você possa dizer e anular. Porque na prática é o que esse protestante faz. Uma hora ele anula a igreja. Claro, tem que ser católico, então tem que anular a igreja. Mas quando ele fala de igreja, ele diz que Jesus Cristo vai salvar a sua igreja. Decida, cara. Ou você reconhece que fora da igreja não há salvação, e portanto nós temos que participar dessa igreja que Deus quer salvar, que Cristo quer salvar, ou então simplesmente a igreja é inútil. E portanto, se Cristo quer salvar a sua igreja, logo, tanto faz eu fazer parte dela ou estar dentro dela, que é a mesma coisa. É isso que você está falando, cara. Você está falando um bocado de besteira, bobagem, e o cara se acha o fodão, isso que é o pior. Demonstrando que a salvação depende exclusivamente da união com Cristo pela fé em Jesus Cristo. Só que a união pela fé em Jesus Cristo é acreditar naquilo que Cristo prescreveu. Cristo prescreveu o batismo. Cristo prescreveu a comunhão eucarística. Cristo prescreveu uma igreja. Cristo prescreveu apóstolos pelos quais eu tenho que seguir. Cristo prescreveu autoridades para que eu pudesse obedecer. Então, esse seu Cristo é como a casa de Vinícius Moraes. Não tem teto, não tem chão, não tem nada. É simplesmente um Cristo etéreo, um Cristo que eu posso imaginar de qualquer forma. Vamos lá. Mas o catecismo também ensina que aquelas pessoas que estão fora da igreja, sem culpa própria, né, ou seja, por uma ignorância invencível, Perfeito. Elas não têm como saber que a igreja católica é a igreja verdadeira, então sem culpa fora dela, né, então essas pessoas podem ser salvas. Quanta incongruência, vocês se decidam. Vocês acham que a seita de vocês tem poder de salvar ou não tem poder de salvar? Sabe o que é o seu problema, pastor? É que você mostra realmente uma ignorância que deve ser muito invencível. Mas eu digo que não é invencível por algum fator externo, mas por algum fator interno da sua consciência e do seu intelecto que não consegue captar a perspicácia da Igreja Católica. Primeiramente, o que o padre está afirmando é que aquelas pessoas que não têm consciência de Cristo, mas agem como cristãs, elas não têm culpa de não terem o Evangelho. A gente só pode falar de uma condenação se há realmente uma culpa. É claro que nós podemos falar do pecado original, que nós somos herdeiros de uma situação decaída, nós somos herdeiros de uma culpa adâmica, porém, quando nós falamos de critério da salvação, nós temos esse caráter propriamente dito de corrupção, mas também a igreja nos exige consciência para nos salvar. Nós temos que realmente ter a verdadeira dimensão da fé para nos salvar. Mas também nós não podemos condenar aquelas pessoas por ignorância. Então veja que quando a igreja abre uma exceção, é porque essas pessoas de ignorância invencível se aproximam
em pontos da igreja, e se elas não tivessem essas barreiras que impedem de conhecer a verdadeira fé, elas seriam católicas. Então, logo, em algum ponto, existe um influxo da graça dessas pessoas, ainda que não estejam em comunhão perfeita com a igreja. Eu conheço muitos protestantes que são assim. Eles não têm comunhão perfeita com a igreja, mas praticamente 90% do que eles acreditam, a igreja acredita. E por alguma razão, eles não conseguem aderir, mas é por ignorância, não é por má fé. Então, logo, quem tem que se decidir é o Senhor, porque uma hora o Senhor diz que nós não precisamos de igreja para nos salvar. E outra hora você diz que Cristo salva a sua igreja. Decida você. Quanto a nós, isso é perfeitamente pacífico. Nós temos que crer na fé católica e nós reconhecemos que aquelas pessoas que por ignorância invencível, ou seja, ele não tem meios de ter ideia do que é a salvação ou coisa parecida, mas se ele tem todas aquelas ações que convergem para aquilo que está na proximidade com a fé católica, então, portanto, ele tem alguns elementos da graça, mas que não são perfeitos. E, portanto, é bastante provável que ele também faça parte da igreja, em algum ponto no sentido espiritual. Ainda que ele não conheça os elementos da igreja visível por ignorância e porque ele não tem meios para conhecer. Vamos lá. Que isso? Não significa que vão ser salvos, porque eles faltam os meios ordinários. Mas esses meios são necessários para nós, não para Deus. Deus, de modo extraordinário, pode salvar aquelas pessoas que não conhecem a igreja, sem culpa, e que seguem os ditames da sua consciência, fazendo bem, evitando o mal. E, desse modo, apesar de que não tenham sido católicos aqui na Terra, serão católicos no céu. E lá estarão morando com os santos anjos, com a bem-aventurada Virgem Maria, com nosso Senhor Jesus Cristo e com toda a igreja triunfante. E a igreja salva porque a Bíblia diz que Cristo salva. Se Sim. E quem é que está dizendo o contrário? Quem é que está dizendo o contrário? Vamos lá. os sacramentos salvam, porque a Escritura diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Sim, e portanto os sacramentos são sinais da graça, não é mesmo, pastor? Se Roma é indispensável, por que Atos 4,12 afirma que nenhum outro há salvação? Você Não quer dizer nada, o que você está falando é uma baita de uma besteira. Se Roma salva porque ela detém a palavra de Deus. Roma salva porque ela tem autoridade para pregar a palavra de Deus. É o tipo de falsa contradição, o cara fica inventando contradições onde não existem, né? Vamos lá. Vocês precisam se decidir, ou a salvação está em Cristo ou não está. Quem precisa se decidir é o Senhor, porque uma hora o Senhor diz que a igreja não é necessária para a salvação, e outra hora o Senhor diz que Cristo salva a sua igreja. É muita confusão mental. Nós não dissociamos a igreja de Cristo. Quem dissocia é você. A Bíblia não deixa dúvidas. Salvação somente em Cristo. Ué, e quem disse o contrário? E quem é que falou em contrário aqui? O que está falando é o seguinte, acho que o senhor não entendeu. Ignorância invencível. Ignorância invencível significa que aquela pessoa não conhece a Cristo. E não conhece a Cristo porque não há meios para que ela chegue ao Evangelho. Então, quer dizer, não foi culpa dela não conhecer a Cristo. Mas sim porque ela teve inúmeras barreiras pelas quais ela não conheceu. Mas segundo você, essas pessoas que praticaram bem, que agiram conforme a lei natural, que agiram conforme a sua consciência, aproximando-se daquilo que Cristo prega, na sua cabeça as pessoas estão no inferno. Porque, segundo você, Deus é um ditadorzinho do universo. Deus é um Stalin. Deus é um Hitler. Ele faz conforme a sua voluntariedade. Deus não é logos, não é razão, não é amor. Deus é tão somente despotismo. É esse que é o seu problema. Como um calvinista que você é, ou que acredito que deva ser, né? Somente Jesus Cristo salva. Se você crê que somente Jesus Cristo salva, escreva aqui abaixo. Somente Jesus Cristo salva, então eu posso mudar a merda da sua igreja. Somente Jesus Cristo salva, pego a Bíblia e viro um desigrejado. Somente Cristo salva, pra que ter sacramento? Pra que ter batismo? Pra quê? Pra quê? Batismo é tão irrelevante. Quem é que vai me batizar se não tem igreja? Quem é que vai me batizar? Eu vou me autobatizar, vou fazer que nem um pastor batista lá no século XVII, eu não sei quem foi um amigo meu que me contou que teve um cara que se autobatizou. Assim, eu vou jogar assim, eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, resolveu o problema. Em vez de ter comunhão eucarística com o sacerdote, eu faço a minha comunhão eucarística. Eu pego o pão e o vinho e pronto. Né? Eu compro, sei lá, o suco de uva Del Valle, porque, segundo diz as más línguas, tem uma doidinha de rodoviária evangélica que agora virou criadora de conteúdo, dizendo que o vinho é dispensável. Então vamos colocar o suco de uva Del Valle.
e vamos pegar o pão careca ali da padaria e fazer a consagração do pão do vinho. Pronto, resolveu o problema. Somente Jesus Cristo salva. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Somente Jesus Cristo salva segundo o quê? Esse tipo de palhaçada que ele apela, somente Jesus Cristo salva, é para contrapor a autoridade católica. Agora, na seitazinha dele, ele prescreve regras, ele prescreve, entre aspas, verdades, dogmas de fé. Eles revogam, estabelecem dogmas conforme o seu prazer, né? Seu bel prazer. Mas é um vídeo ridículo, é um vídeo vergonhoso, cheio de furos lógicos, como aliás é boa parte dessa apologética protestante. Então, meus amigos, um grande abraço.